Você sabe o que são homônimos e parônimos? Não? Então vem conosco, vamos aprender. Começando por homônimos, e para uma melhor compreensão do assunto, vamos entender a origem e o significado da palavra. Homônimos é uma palavra de origem grega e é composta pelos morfemas homos e onima. Homos quer dizer igual ou o mesmo, e onima quer dizer nome. Assim sendo, é possível concluir que homônimos é aquilo que tem mesmo nome ou que tem nome igual. Vejamos alguns exemplos. Veja que nós temos aqui, para começar, estas duas palavras, seca e seca. Mas é praticamente impossível você distinguir entre uma e outra fora do contexto. Por isso, preste atenção. Por exemplo, eu poderia dizer, nossa, que seca, hein? Ou poderia dizer, com este sol, a roupa seca rapidamente. Então, observem que as palavras, neste caso, são escritas da mesma maneira, pronunciadas de maneiras diferentes e com significados diferentes. Segundo caso, tenho as palavras seção com SS e seção com C, com cedilha. Veja que agora a igualdade é na pronúncia. Na escrita, elas são escritas diferentemente uma da outra. E o significado também é diferente, certo? Quando eu falo de seção com SS, eu estou referindo, por exemplo, ao tempo decorrido para a realização de determinada coisa. Por exemplo, você foi a uma sessão de cinema. E no caso de sessão com C cedilha, está referindo ao local, ao departamento. Por exemplo, ele chegou às 7 horas da manhã à sua sessão para não perder o lugar na fila para votar, por exemplo. E mais um exemplo aqui, manga e manga. Neste caso, as palavras são escritas da mesma maneira e pronunciadas da mesma maneira, porém com significados diferentes. Manga, fruta, e manga da blusa, por exemplo. Pessoal, aqui percebe-se a necessidade de esclarecer sobre homônimos homógrafos, homônimos homófonos e homônimos perfeitos. Vamos lá? Como já vimos anteriormente, os homônimos podem ser iguais na escrita, na pronúncia ou na escrita e na pronúncia. Assim, nós vamos falar sobre homônimos homógrafos, homófonos e perfeitos. Neste momento, vamos falar sobre homônimos homógrafos. Como já sabemos, homônimos significa aquilo que tem mesmo nome ou de nomes iguais. E o que são então homônimos homógrafos? Este é um morfema grego que já aprendemos que significa o mesmo ou igual. E esta parte está referindo à grafia. Então, homógrafo, a palavra homógrafos é uma palavra grega que é composta pelos morfemas homo e grafia, que significa de mesma grafia, ou seja, são palavras que são escritas do mesmo jeito. Então, os homônimos homógrafos são aqueles que são escritos do mesmo jeito. Vejamos como exemplo. Mais uma vez eu trouxe a palavra seca, substantivo, e seca, verbo. Estamos vivendo uma grande seca, certo? Seca aqui o meu cabelo. Vocês observam que são escritas da mesma maneira, portanto, são homônimos
homógrafos. Mais um exemplo: torre, substantivo. Nossa, como aquela torre é tão alta. E torre, verbo. Torre aqui o amendoim. Mais um exemplo: governo, substantivo, e governo, verbo. O governo agiu rapidamente. Eu governo. E para finalizar, homônimos, homógrafos, acerto e acerto, substantivo e verbo. Eu recebi o acerto ontem. Eu acerto com ele amanhã. Bem, se homônimos homógrafos são aqueles que têm a mesma grafia, os homônimos homófonos são aqueles que têm o mesmo som. Como vocês já sabem, homo significa o mesmo ou igual e fono significa som. Então, homônimos homófonos quer dizer palavras que têm o mesmo som. Como exemplo, nós temos sessão, sessão e sessão. No primeiro caso, sessão com SS, está referindo a um tempo determinado para a realização de alguma coisa. Por exemplo, uma sessão de cinema. Sessão com C cedilha está relacionada ao departamento. Compareceu à sua sessão de trabalho. E sessão iniciada com C é o ato de ceder. Por exemplo, fez a sessão da loja para um amigo. Outros exemplos: assento com C e acento com SS. Acento com C é um sinal gráfico que vai ser colocado sobre uma vogal. E assento com SS é um objeto para se sentar. Caçar com C cedilha e caçar com SS. Caçar com C cedilha é perseguir caça, procurar alguma coisa. E caçar com SS significa anular, revogar ou impedir. O político teve os seus direitos cassados. Outro exemplo: coxo, aquele que cocheia. Coxo com X, aquele que cocheia. E coxo com CH está referindo a bebedouro ou comedouro, onde se coloca água ou ração para os animais. No caso dos homônimos perfeitos, o próprio nome já diz tudo. São homônimos perfeitos. Isso significa que eles são iguais na escrita e na pronúncia, porém o significado é diferente. Vejamos alguns exemplos: manga, fruta, e manga, parte da roupa, da blusa, do vestido, tá? Outros exemplos: mato, que é o bosque, né, o substantivo, e mato, do verbo matar. Morro, um monte, substantivo, e morro, do verbo morrer. Ama, que é uma cuidadora, e ama, do verbo amar. Eu poderia dizer: ele ama a sua ama. Veja que, dentro do contexto, você consegue perceber claramente se é o substantivo ou se é o verbo. Rio, que é um curso de água, substantivo, e rio, verbo, do verbo rir. Eu rio muito. São, saudável, aquele que está com saúde. São, do verbo ser, eles são divertidos. E são, santo. Por exemplo, hoje é dia de São Bento, tá? Resumindo, homônimos perfeitos são iguais na escrita e na pronúncia, porém o significado é diferente. Homônimos, homógrafos, são iguais na escrita,
mas a pronúncia é diferente e o significado também é diferente. E homônimos, homófonos, eles são iguais na pronúncia, mas a escrita é diferente e o significado também é diferente. Professor, e o que são parônimos? Vamos ver. Pessoal, quanto aos parônimos, são palavras que são parecidas na escrita e na pronúncia, porém o significado é diferente. Vejamos aqui alguns exemplos. Tráfego e tráfico. Tráfego é o ato de trafegar, de se deslocar de um lado para o outro. Já tráfico é o ato de comercializar produtos de forma indevida, ilícita, certo? Seja lá qual for o produto, né? Claro que quando falamos em tráfico, nos vem à tona tráfico de drogas, de arma, mas qualquer produto que for negociado clandestinamente ou de forma ilícita, você está traficando, certo? Outros exemplos: inflação e infração. Inflação podemos considerar que é a alta nos preços e infração é o ato de infringir alguma lei, certo? Por exemplo, infringir as leis de trânsito. Imigrar e emigrar. Imigrar é o ato de entrar em outro país e emigrar é o ato de sair do seu país. Imergir e emergir. Imergir é mergulhar e emergir é vir à tona. Mais um exemplo: cumprimento e comprimento, só para fechar. Cumprimento é o ato de cumprimentar. Eu cumprimentei a jovem diante de todos. E comprimento é uma coisa comprida, certo? Qual é o comprimento da corda, por exemplo? Ok? Então, parônimos são palavras que são parecidas na escrita e na pronúncia, mas o significado é diferente. Gostou do conteúdo? Então não esqueça de deixar o seu comentário, curtir e compartilhar. Até a próxima aula.